Bom, pessoal, hoje nós vamos ver a respeito das perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa, né? Então, para localizar um pouquinho vocês dentro do nosso conteúdo, o que a gente já viu até agora? Nós falamos aqui do nosso grupo, né? Ativo circulante, que é o nosso ativo a curto prazo. Nós falamos sobre as disponibilidades, quando falamos sobre o fundo de caixa, quanto à conciliação bancária, né? Hoje nós vamos falar aqui sobre esse grupo de clientes. Então, hoje está relacionado, né, os ajustes que nós vamos falar hoje se refere aos clientes. Na última aula, nós falamos sobre os ajustes sobre o estoque, os estoques, né? E nessa, os ajustes sobre os clientes. Então, o que acontece com os meus clientes, né? Em primeiro lugar, vamos esclarecer esse termo, perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa. Essa denominação ela é nova, tá? Porque a antiga era uma provisão para crédito de liquidação duvidosa ou provisão para devedores duvidosos. E os cientistas contábeis chegaram à conclusão de que o termo provisão não era um termo correto, né? Embora seja feita uma previsão de um percentual de clientes, né, conforme o histórico ali que a gente pode deixar de receber, tá? Essa mudança ela foi resultado principalmente da adequação da terminologia contábil brasileira aos padrões internacionais de contabilidade, né? Lembra que eu falei do International Finance? Então, nós precisamos, a gente tem feito isso desde 2006, né? Acho que um pouquinho antes a gente já começou a fazer essa adequação de toda a contabilidade às normas internacionais. Para quê? Para poder fazer a comparabilidade de contabilidades de vários países, né? Eu não tenho como comparar demonstrações contábeis se essas demonstrações elas vêm em formato diferente. Então, no momento que eu tenho uma padronização dessas demonstrações, eu posso fazer uma comparação de uma empresa nacional com uma empresa internacional, por exemplo, certo? Bem, a perda estimada com crédito de liquidação duvidosa, né, como já está dizendo, é uma estimativa de uma perda. De qual perda que nós estamos falando? Da conta clientes, da conta duplicatas a receber. Então, a gente vai estimar que a conta duplicatas a receber ou a conta clientes, ela vai deixar de receber uma certa quantia. Então, esta conta, perdas estimadas, ela vai ser uma conta redutora do ativo, que representa um valor provisionado no final do exercício social. Então, quando chegar lá em 31 de dezembro de 2021, nós vamos fazer um cálculo de quanto que a gente pode deixar de receber dos nossos clientes em 2022. Né? Sendo que esse pode não é algo que a empresa deseja, é o que a empresa não deseja, mas ela pode fazer um cálculo estatístico com base na perda com créditos durante os anos anteriores, né? Ou posso analisar também a questão econômica. Passamos por uma pandemia, a economia não se recuperou muito bem, então talvez a gente leve calotes maiores neste ano do que no ano passado, né? Então, a gente pode fazer essa estimativa com base em N estatísticas aí para poder aprimorar então esse valor. Para a Receita Federal, não é admitível a gente deduzir essa perda como despesa, tá? Então, é uma despesa que ela não é dedutível para o imposto de renda. Por quê? Porque é uma previsão e o imposto de renda só vai aceitar essa dedução quando se confirmar. Então, provavelmente vocês vão ver lá em contabilidade tributária que
essa perda ela vai ser adicionada ao lucro da empresa, tá? Mas contabilmente ela vai reduzir o lucro, né? O meu lucro contábil será reduzido. Bom, vamos ver no exercício seguinte: perdas prováveis decorrentes do não recebimento de parte dos direitos da empresa existentes na data do levantamento do balanço. Isso aqui é uma forma de usar o princípio da prudência. Então, eu vou ser prudente ao não imaginar que eu vou receber tudo aquilo que os clientes estão me devendo, tá? Então, esse é o princípio da prudência, né? Ou do conservadorismo também. Vou ser conservadora em imaginar que eu não vou receber 100% do que os meus clientes me devem. Certo? E como que vai aparecer então? Se ela é uma conta redutora, né? Então, por exemplo, eu vou abrir o meu grupo de clientes, eu vou ter aqui uma conta duplicatas a receber, que é a conta que vocês já estão acostumados a usar, e vou ter uma conta redutora, tá? Que é a conta perdas estimadas em crédito de liquidação duvidosa. Então, observe aqui que ela já está com sinal negativo, ok? Bom, o que isso quer dizer, uma conta redutora? Quer dizer que todas as minhas contas do ativo, elas são de natureza devedora ou credora? Credora. Não, as outras contas. Devedora. Devedora, né? Então, todas as contas do meu ativo são de natureza devedora. Porém, essas que têm um sinal de menos na frente, ou seja, as contas retificadoras, elas terão a natureza inversa, ou seja, essas contas retificadoras, elas terão natureza credora e aparecerão lá no meu balanço, né, com um sinal negativo, certo? Estão conseguindo visualizar isso? Sim. Tranquilo? Então tá. Tranquilo. Como que eu vou fazer o registro dessa perda estimada, então? Bom, a conta retificadora da conta clientes, né? A conta clientes é de natureza devedora. A conta retificadora, que é a perda estimada de crédito de liquidação duvidosa, ela vai ser de natureza credora, né? Então, para criar essa provisão, nós vamos creditar a conta de perda estimada com créditos de liquidação duvidosa e vamos debitar qual conta? Estou creditando a conta retificadora. E qual que nós vamos debitar? Que não é dedutível no imposto de renda. Alguém falou, mas eu não escutei. Duplicatas a receber? Ainda não. Não, porque não é que o cliente deixou de nos pagar. Eu só estou fazendo uma estimativa do que o cliente pode deixar de nos pagar, né? Eu só vou debitar a conta de duplicatas a receber, aliás, eu vou creditar, né, inclusive, quando o cliente realmente não nos pagar mais, tá? Então, eu vou debitar qual conta? Bom, eu vou creditar a conta de perdas estimadas, porque é uma conta retificadora da conta clientes, tá? E vou debitar uma conta de despesa, né? Então, lá dentro das despesas operacionais, vai ter um subgrupo despesas com vendas. Dentro desse grupo vai ter uma conta chamada despesas com perdas estimadas em crédito de liquidação duvidosa. Então, observem lá, eu vou ter o meu grupo, né? Grupo 3, despesas e custos. Dentro desse grupo, o 3.1, que vão ser as despesas operacionais. Dentro desse grupo, 3.1.1, que são as despesas com vendas. E daí sim vem as minhas contas,
né? Aí eu vou ter despesa com pessoal, despesa com comissões, propaganda e publicidade. E daí vou ter uma conta lá, despesas com perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa, tá? E observem que, embora seja uma despesa que vai estar reduzindo o meu lucro contábil, ela não é dedutível para imposto de renda, né? Então, na hora de calcular o meu imposto de renda, eu tenho que adicionar essa despesa ao lucro. Mas isso nós vamos ver mais adiante. Entendido? Vamos para um exemplo. Então, suponhamos que lá no final do exercício de X2, o saldo da conta duplicatas a receber de uma empresa comercial era igual a 100 mil. Suponhamos também que estudos realizados por responsáveis pelos setores de vendas, crédito e cobrança da empresa, com fundamento nas regras contidas pela NBC-TG 38, tenham indicado que o montante das perdas a serem reconhecidas sejam de 1.500, ou seja, a perda estimada para o ano é de 1.500. Dos 100 mil, provavelmente deixaremos de receber 1.500. Tá bom, né? Bem pequeno até o percentual. Como é que fica o lançamento? Eu vou debitar uma conta de despesa com perdas estimadas em crédito de liquidação duvidosa e vou creditar a conta retificadora perdas estimadas em crédito de liquidação duvidosa pelo valor de 1.500. O histórico vai ser, né, pelo reconhecimento da perda, daí a gente pode colocar aqui, ó, pelo reconhecimento da perda calculada mediante estudos realizados por responsáveis, ou pelo reconhecimento da perda com fundamento nas regras contidas pela NBC-TG 38. Aí eu complemento aqui esse histórico, certo? Fácil, né? Tranquilo? Vamos lá para os razonetes. Então, aqui eu troquei o valor das duplicadas a receber, coloquei 20 mil, mas não tem problema, né? Se é 100 mil, os 20 mil aqui tá ok. Então, digamos que eu tenho lá o saldo em duplicatas a receber no valor de 20 mil, né? E vou deixar de receber 1.500, né? Então, observe que eu vou debitar lá 1.500 em despesas com perdas estimadas e vou creditar 1.500 na conta retificadora de perdas estimadas, né? Essa conta retificadora, ela aparece lá no meu balanço abaixo da conta duplicatas a receber. Então, observem que eu não utilizo a conta duplicatas a receber, mas lá no meu balanço vai ficar demonstrado que dos 100 ou dos 20 mil que aparece lá no balanço, 1.500 eu estou prevendo que eu vou deixar de receber, certo? Entendido? Vamos agora para a baixa de direitos incobráveis. Então, digamos que no próximo exercício, né, no próximo ano contábil, nós precisamos saber se aquela previsão de 1.500 se concretizou ou não, ou seja, a estimativa de perda se concretizou, o cliente deixou de liquidar aquela dívida, ele deixou de pagar exatamente aqueles 1.500, né? Se ele deixou de pagar, nós precisamos fazer a baixa de uma duplicata como incobrável, né? Então, essa baixa de uma duplicata como incobrável deve ser efetuada depois que a empresa esgotar todos os recursos necessários à sua cobrança. E daí esses recursos, né, eles podem ser telefonemas de cobrança, envios de telegrama, cartas, além de outros procedimentos, né, inclusive combinando com um protesto do título em cartório ou outras agências, né, podem contratar empresas de cobrança também. Então, esses recursos, eles devem ser esgotados. Aí sim, eu tenho que realmente aquele cliente não irá quitar a sua dívida, tá? Como que eu faço essa baixa, então? Então, digamos que o primeiro caso, né,
que aquele provisionamento que eu fiz lá de 1.500 foi suficiente. Eu previ que o cliente deixaria de pagar 1.500, né, e ele deixou de pagar 450. Então, estava dentro da minha previsão. Então, como é que eu vou fazer essa baixa? Então, vamos lá para o exemplo. Suponhamos agora que em setembro de X3, depois de esgotados todos os recursos disponíveis para cobrança, considerou-se incobrável uma duplicata no valor de 450. Observem que eu não preciso esperar chegar o final do ano para fazer essa baixa. Eu posso fazer essa baixa assim que se esgotarem todos os recursos disponíveis para cobrança, assim que eu não tiver mais como cobrar daquele cliente, tá? Então, lá em setembro, eu já posso fazer a baixa do direito incobrável. Como é que eu vou fazer essa baixa? Bom, aí eu vou debitar perdas estimadas, porque ela vai deixar de ser uma estimativa, tá? Vou debitar 450 e vou creditar duplicatas a receber, porque daí eu vou ter certeza de que eu realmente não receberei esse valor. E o histórico vai ser baixa da duplicata número tal, por ter sido considerado incobrável, daí pode colocar algum motivo ali. Ok? Vamos olhar os razonetes. Então, eu tinha lá as minhas duplicatas a receber, né? Eram 20 mil. Tinha que a previsão, a estimativa realizada era que eu deixaria de receber 1.500, né? Mas eu deixei de receber 450. Então, eu tenho a estimativa de 1.500, mais 450 se realizou. Quando se realiza, aí é que eu dou baixa aqui na minha duplicata, ó. E vou dar baixa também aqui na minha estimativa, tá? A minha estimativa agora vai ser de 1.050. E as minhas duplicatas vai ser no valor de 19.550. Certo? Entendido, pessoal? Vamos para o segundo caso. Então. Oi, pode professor, falar. No caso ali onde a senhora colocou 20 mil, é mesmo como o exemplo anterior, como se fosse 100 mil? Isso, pode ser o 100 mil ali. Tá. Agora, nós vamos para o segundo caso. Agora, digamos que eu tenha mais uma perda. Engraçado. Eu tenho mais uma perda, mais um direito incobrável. Foi constatado, então, que agora uma duplicata de 2.000 foi considerada incobrável. O que ocorre? Como que eu vou registrar esses 2.000? Então, eu vou ter que dar baixa nas duplicatas a receber, o valor de 2.000, tá? A minha provisão com perdas, eu só tenho o saldo de 1.500. Então, eu não posso dar baixa mais do que eu tenho de saldo. Eu vou precisar, então, complementar esta estimativa, né, com a conta despesas com perdas estimadas em créditos de liquidação duvidosa. Certo? Para ficar mais claro, vamos olhar aqui os razonetes. Eu tinha essa situação aqui, né? Ok? 1.050, 19.550 ou 99.550, né? O que vai acontecer agora? Eu vou deixar de receber, né? Já se esgotou todos os recursos de cobrança de uma outra duplicata. Só que essa outra duplicata é no valor de R$2.000. Só que aqui em créditos nessa perda estimada, eu só tenho o saldo de 1.050. Então aqui eu só posso dar baixa de 1.050, tá? Os outros 950 que falta para fechar 2.000, eu vou lançar diretamente na conta de despesas
com perdas estimadas. E vou baixar os 2.000 de duplicatas a receber ali a crédito. Ficando, então, o saldo de 17.550 ou 97.550. Certo? Pode falar, Rodrigo. Me explica uma coisa que eu não estou entendendo. Aqueles 20 mil ali é o que tu já teria no caixa, no caso. Era o que teria a receber de clientes. Tá? E por que não é no crédito? No crédito, porque é um direito. Eu tenho um direito de Ah, receber. Né? Tranquilo. Eu não tinha visto aqui que tinha mensagens, né? Da Débora e da Jennifer. Essa conta é o caso de uma glosa. Não entendi, Jennifer. É uma estimativa, no caso. Não sei se está se referindo à conta de perdas estimadas. É uma estimativa. Era antigamente chamada de provisão, né? Mas é, na verdade, uma estimativa de... eu já sei, entendi. Eu acho que está falando lá da despesa que é indedutível. É, exatamente. Né? Acho que é esse o caso. Então, a despesa que é indedutível, né? Ela vai ser adicionada ao imposto de renda. O que é diferente agora quando eu tenho a baixa do incobrável, né? Que daí eu vou ter esses 450 e esses 950, eles não serão indedutíveis. Né? Eles serão dedutíveis porque aqui ocorreu realmente essa baixa da duplicata. Então, realmente eu não vou mais receber. Então, aí já passa a ser indedutível. Né? Mas isso é assunto lá para contabilidade tributária. Certo? Bom, e o reconhecimento de novas perdas, como é que acontece, né? Um novo provisionamento. Então, digamos que no final então, do exercício de X3, como ocorre no final de cada exercício, a empresa deverá proceder novamente aos cálculos e levantamentos necessários para definir o montante a ser provisionado e, consequentemente, a ser reconhecido como perda do período. Para isso, será preciso verificar se existe ou não saldo remanescente na conta de perdas estimativa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou analisar o meu balanço se depois da baixa dos incobráveis daquele ano, se ainda tenho alguma estimativa ou não, né? Se a minha estimativa for 0, por exemplo, basta eu fazer uma nova estimativa. Vou debitar despesas com perdas estimadas e vou creditar duplicatas a receber. Ou melhor, não é isso aqui não. Reconhecimento de novas perdas. Deixa eu dar uma conferida aqui. Acho que não é duplicatas a receber, não. Isso mesmo, não é duplicados a receber. Aqui é a conta redutora de duplicados a receber. Aqui, ó, se eu estou fazendo um novo reconhecimento, é o mesmo lançamento anterior, né? E as perdas... Opa, persas não. Perdas estimadas com créditos de liquidação duvidosa. Agora sim. Porque se eu estou fazendo uma nova estimativa, o lançamento é o mesmo lançamento anterior. Agora, se eu já tiver uma estimativa, né? Então digamos ali que eu não tinha tido aqueles 2.000, aquela baixa dos 2.000 anterior, eu tinha ficado com saldo de 950. Né? Então o que eu posso fazer? Eu posso fazer duas formas.
Ou eu vou complementar aquele saldo de 950, digamos que a estimativa seja de 1.000, eu complemento o lançamento com o valor de 50. Ou eu vou zerar, né? Vou reverter aquele saldo, faço um estorno daquele saldo e faço um novo provisionamento, daí faço esse lançamento completo, certo? Essas são as opções que nós teríamos. Então, para resumir, né, o que nós temos? Nós temos a Constituição, que eu debito uma conta de despesa com perdas estimadas de crédito de liquidação duvidosa e credito as perdas, né, a conta retificadora. A baixa do título, onde eu debito a conta retificadora e credito duplicatas a receber. A reversão, né, que é no caso de não ter utilizado aquela estimativa, eu vou debitar a conta retificadora e vou creditar o resultado, né, vou creditar uma conta lá de ajuste de exercícios anteriores. E a recuperação, o que é a recuperação? Opa, o cliente, eu fiz a baixa, baixei lá das duplicatas a receber, então não está mais aparecendo a duplicata dele lá para ele pagar, mas ele veio e resolveu pagar, né? Ganhou na loteria e veio pagar as dívidas. Aí o que eu vou fazer? Não posso mais lançar contra duplicatas a receber. Eu tenho que receber o dinheiro no caixa ou no banco e creditar então uma receita com reversão de perdas estimadas com crédito de liquidação duvidosa. Certo, pessoal?